Olá pessoal, eu sou a Gabriela Gonzalez, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula de microcontroladores. Antes de iniciarmos o conteúdo de hoje, estarei respondendo o exercício proposto da aula anterior. Na lista que está disponível no portal, vocês tinham 5 perguntas para serem respondidas. Entre elas está a primeira pergunta, que é: quais os elementos que compõem um microcontrolador? Se vocês leram a aula anterior, assistiram lá, vocês perceberam que tinha aqui. Os elementos que compõem são o processador, a memória, periféricos de entrada e saída, conversor de sinal e gerador de clock. A segunda pergunta é: qual é a diferença entre a memória RAM e a memória ROM? Então, a memória RAM é uma memória volátil, ou seja, ela não armazena o conteúdo permanentemente, como a gente comentou. Após perder a sua energização, ela perde o conteúdo armazenado. Já a memória ROM, ela permite apenas leitura de dados e é uma memória não volátil. O que é uma memória não volátil? Aquela que retém um conteúdo mesmo depois de retirar a sua alimentação. Tudo bem? A respeito da terceira questão, existem dois exemplos de periféricos de entrada e de saída. Vimos na aula anterior diversos periféricos de entrada e saída com relação ao computador. Eu trouxe aqui alguns periféricos que usualmente iremos acabar utilizando, né, no decorrer do curso dessa disciplina, que são chaves, botões ou um joystick. E periféricos de saída, pode ser LED ou motor, entre outros elementos que utilizaremos. Mas todos aqueles elementos periféricos de entrada e de saída que estão lá na aula são corretos também. Só quis trazer para vocês uma prévia, né, do que a gente vai utilizar nas nossas aulas de microcontrolador com o Arduino. Também tínhamos mais duas questões, que a quarta é: qual a função do conversor de sinal? Pode ser visto na aula anterior aqui. O conversor, que é um conversor de sinal analógico digital, é um dispositivo eletrônico capaz de gerar uma representação digital a partir de uma grandeza analógica. Ou seja, eu tenho um sinal analógico e preciso mandar para o meu microcontrolador, eu vou precisar de um conversor de sinal para representar essa grandeza analógica em digital. Tudo bem? E a quinta questão: qual a principal diferença entre a arquitetura de Harvard e a arquitetura de Von Neumann? Podemos ver aqui embaixo que a principal diferença é que a arquitetura de Harvard possui memórias separadas para armazenamento de dados e de instrução, ou seja, ela tem um barramento para a memória de dados e outro para a instrução, separados. Já na arquitetura de Von Neumann, possui um único sistema de armazenamento compartilhado para armazenar dados e instruções a serem executados, ou seja, armazenamento de dados e instruções num único barramento. Tudo bem? Ficou claro para todos essa questão? Eu sei que vocês já entregaram aos seus professores, mas está aí a correção. Agora vamos lá à nossa aula de hoje. Pois bem, agora que já resolvemos o exercício proposto na aula anterior, acabamos fazendo uma breve revisão, né, dos principais conceitos sobre microcontroladores. Agora vamos para quais são os principais fabricantes e modelos, né, desses microcontroladores. A respeito dos microcontroladores, esse conceito se espalhou rapidamente e hoje em dia existe uma grande diversidade de produtos para solucionar os mais diferentes problemas de controle. E o primeiro microcontrolador, ele foi lançado pela Intel em 1978 e recebeu a sigla 8048. Depois, ele deu origem à família 8051 em 1983. Já hoje em dia, uma grande quantidade de fábricas de semicondutores oferecem microcontroladores. Dentre elas, podemos citar, por exemplo, a Zilog, com a família Z8, a Nacional, com a família COP8, e a Motorola, com a família 6811. Também temos alguns fabricantes bastante conhecidos, como a Microchip, que tem os seus PICs,
e Atmel com a família AVR. Os microcontroladores AVRs, que são fabricados pela Atmel, são microcontroladores de 8 bits, que são desenvolvidos sobre a tecnologia RISC. E o que significa essa sigla, né? O que significa esse RISC? Em português significa computador com set de instrução reduzido. E o que isso significa? Significa que ele suporta menos instruções, mas com isso ele executa com mais rapidez o conjunto de instruções. Os microcontroladores da AVR também tem uma arquitetura Harvard, que já vimos na aula anterior, que ele separa a memória de dados da memória de programa. E dessa forma, o microcontrolador AVR tem um barramento para dados e outro para programa. E essa separação de barramentos permite uma maior velocidade do tratamento dos dados do programa. E apenas para efeitos de comparação, existe o microcontrolador 8051 da Intel, por exemplo, que ele foi desenvolvido sobre a tecnologia CISC, que também significa computador com set de instrução complexo. E isso significa o quê? Significa que sobre essa tecnologia CISC, ela suporta mais instruções, contudo, ela é mais lenta na execução dessas instruções. E o microcontrolador 8051, ele tem a arquitetura von Neumann, ou seja, como a gente viu na aula anterior, ele tem a memória de dados e a memória de programas não são separadas, ou seja, memórias e dados trafegam no mesmo barramento. E a respeito do ciclo de máquina, né? O que seria? A unidade de controle desempenha uma função importante na operação mais básica e fundamental da CPU, que se chama ciclo de máquina. E esse ciclo de máquina ele é dividido em duas partes, que é ciclo de instrução e ciclo de execução. Pois bem, vimos que o ciclo de máquina ele é dividido em dois ciclos, que é o ciclo de instrução e o ciclo de execução. Vamos primeiro analisar o ciclo de instrução. O ciclo de instrução ele é dividido entre busca e decodificação. Podemos ver aqui embaixo. A busca recupera a próxima instrução para a memória, ou seja, aqui ela vai verificar qual é a instrução que está sendo dada pelo programa, ou seja, o que o programa está pedindo para fazer. Já na etapa de decodificação, vai descobrir o que o programa está solicitando para o computador fazer. Por exemplo, se eu quiser acender uma lâmpada, aqui na busca vai identificar, né, qual é a instrução a ser feita e na decodificação ela vai traduzir, ou seja, ela vai decodificar para o computador o que o programa está solicitando, acender a lâmpada. E no ciclo de execução, podemos ver duas etapas, que é de execução propriamente dita e a etapa de gravação, a respeito da execução. A execução, ela executa a instrução identificada. E na parte de armazenamento, ele vai gravar os dados na memória. O que isso acontece? Usando o nosso exemplo anterior, para acender a lâmpada, na execução ele vai efetivamente acender aquela lâmpada que foi solicitada e no armazenamento ele vai registrar na memória que essa lâmpada ela está acesa. Então, a unidade de controle, ela vai gerenciar essas quatro operações básicas que são o ciclo de máquina. Utilizando o nosso exemplo, ela vai buscar com a instrução, que é acender lâmpada, vai traduzir para o computador informando que você quer acender uma lâmpada, vai efetivamente acender a lâmpada na etapa de execução e na etapa de armazenamento, ela vai gravar na memória a informação de que você acendeu aquela lâmpada, tudo bem? Então, vamos sempre ficar nesse loop quando se trata do ciclo de máquina. E um outro detalhe muito importante sobre a família AVR diz respeito à quantidade de ciclos de máquina
necessários para executar uma instrução. Esse fator, ele determina a quantidade de MIPS, que significa milhões de instruções por segundo, que um microcontrolador pode alcançar. E na família VR, um pulso de clock equivale a um ciclo de máquina. E como são necessários apenas um único ciclo de máquina para executar a maioria das instruções pertencentes aos sets de instruções, um AVR operando com um oscilador de 4 MHz estará operando a exatamente 4 MIPS. Então, farei agora apenas um comparativo de velocidade entre o AVR, o 8051 e o PIC 16F, que são os mais usuais, né? Essa informação é bastante interessante e deve ser levada em conta caso você precise executar operações com grande performance ou com grande velocidade com um microcontrolador. Se compararmos um AVR a um microcontrolador 8051 e a um microcontrolador da PIC 16F, ambos com um oscilador de 12 MHz, teríamos as seguintes velocidades em MIPS, que é indicada aqui nesta tabela. A AVR da Atmel, ele tem 12 MIPS, ou seja, são 12 milhões de instruções por segundo que são processadas no microcontrolador da Atmel, enquanto que na PIC, que é fabricado pela Microchip, é apenas 3 MIPS, e enquanto que o 8051 da Intel é apenas 1 MIP, fazendo com que o AVR da Atmel seja extremamente mais rápido que os demais que são demonstrados, né? E a respeito da estrutura básica de um microcontrolador genérico, né? Internamente, um microcontrolador possui diversos módulos, assim como um computador, e cada módulo possui a sua função específica. Em geral, apresentam a unidade de processamento simples, memória e dispositivo de entrada e saída. Em uma visão superficial, o sistema ele pode ser apresentado conforme esse diagrama. E no diagrama estão os principais elementos de um microcontrolador, que é um núcleo, core, que é o processador que coordena a operação do sistema, e as memórias aqui, já na memória, são colocadas informações que coordenarão a operação do processador, isto é, as instruções que o processador executará. Para interagir com um meio externo, também são usados os periféricos, que são representados pelo módulo de entrada e de saída. Agora vamos falar um pouco sobre os terminais ou pinos, né, que fazem a interface entre o microcontrolador e o meio externo. Os microcontroladores eles apresentam diversos terminais com funções variadas. Um desses pinos são o pino de alimentação, que para o controlador ele funcione, é preciso que uma fonte de tensão contínua que atenda os requisitos elétricos dos dispositivos. E dependendo do encapsulamento do chip, das características desse microcontrolador, será necessário um ou mais terminais para alimentar essa fonte, para conectar a fonte. E também tem o nosso pino, ou terminal de reset, que a função principal desse pino é reiniciar o microcontrolador, isto é, definir um estado conhecido para iniciar a execução do programa armazenado na memória. Já os pinos que são controlados por periféricos, eles podem ser usados como entradas e saídas de propósito geral, né? Que se você, por exemplo, quiser ligar um botão na entrada, ou ligar um LED na saída, ou ligar um servomotor, todos esses pinos de controladores de periféricos serão utilizados para isso. Também tem os terminais analógicos, ou os pinos analógicos, que são alguns periféricos do microcontrolador, ele atuam com sinais analógicos, como, por exemplo, um potenciômetro. Se eu quiser colocar um potenciômetro para controlar um servomotor, por exemplo, eu preciso desse
canal analógico, ou seja, desse terminal, desse pino analógico para isso. Ou se eu quiser ligar, por exemplo, um joystick. O joystick ele vai fornecer um sinal analógico. Então, para isso, eu preciso de um terminal ou um pino analógico. Também tem o clock, que é onde as operações executadas pelo processador são governadas por um sinal de sincronismo, que é determinado esse sinal de clock. O sinal de sincronismo pode ser gerado internamente ou externamente. Se for internamente, alguns microcontroladores eles apresentam um circuito osciladores RC. E se for externamente, o modo mais comum de gerar esse sinal é a utilização de circuitos eletrônicos em conjunto com elementos piezoelétricos, como já foi explicado na aula anterior, né, que a gente utiliza um piezo para estar gerando esse sinal de clock. Então, por hoje é só, pessoal. Vou deixar uma atividade proposta para vocês no portal. Respondam e mandem atividades para os seus professores. E na próxima aula iniciaremos respondendo essa atividade, tudo bem? Bons estudos a todos e uma ótima noite. Até a próxima aula!